Ah, que legal, estamos começando mais um Pode Eletrificar. Eu sou Marcos Nogueira, sócio e cofundador da Mobility Tech GreenV. Eu aqui sempre muito bem acompanhado de Marina Coppola. Seja bem-vinda, Marina. Olá, Marcos! Boa tarde, tudo Boa bem? Tarde! Depois de uma jornada gigante aqui que a gente vem trabalhando, corridas e energizações de muita energia, hoje a gente tem uns papos, um papo muito top. Vamos voltar para a veia 100% de energia. Total. E vamos eletrificar. Bora eletrificar. É o que a gente mais sabe fazer aqui, né? Exatamente. Vamos lá? Vamos nessa? Você vai apresentar nosso convidado hoje? Vou sim. Primeiro eu quero dar um oi para todo mundo que está aqui nos assistindo. E o papo hoje vai ser sobre energia, literalmente. Uma pessoa extremamente especial, que eu tô lisonjeada de estar com essa pessoa aqui hoje. Eu acho que vai ser... educativo, tecnológico, vamos falar de inovação, vamos falar de empreendedorismo. Hoje a gente passa por todos os pilares do podcast. Só o papo ali já valeu a pena. É, né? Nos bastidores, né? Só aí já valeu a pena. Muito bem. Nosso convidado entendeu que desde muito cedo, para ter sucesso na vida, tem que correr atrás. Cara, já dá para ver que empreendedorismo tá na veia aqui, né? Apesar de não ter iniciado no setor de energia, foi nessa área que ele conseguiu se destacar e está entre as 100 maiores pessoas influenciadoras no mercado de energia no Brasil. Olha isso. Ele é CEO do Grupo Safira, um conglomerado de empresas que atuam em energia elétrica, renováveis, que figura entre as top 5 do setor de energia elétrica pelo Anuário Valor e Inovação 2023, pesquisa realizada pelo Jornal Econômico e consultoria Strategy. Seja muito bem-vindo, Mikio Kawai Jr. Tudo bem com você? O nome é trava-língua, né? O nome, olha, eu tive que estudar o nome para falar aqui sobre isso. Falo para você que é difícil, realmente. Desde criança o pessoal fala errado, mas aqui em São Paulo é mais fácil. No Rio e em Minas é mais difícil. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. O convite da GreenV, Marina e Marcos, agradeço imensamente. Vai ser um prazer aí dividir esse papo com vocês aí. Muito bem, é tradição aqui a gente entregar um kit do Pode Eletrificar para todos os nossos convidados. Agradeço. Então também fica aqui com... Agradeço o presente e vou aproveitar. Vamos lá, Miquel, como que formado em economia pela USP foi cair no mercado de energia? Conta pra gente como foi essa trajetória, como foi cair nesse mercado de energia, como você... Então, cara, é um negócio louco isso, porque aconteceu o seguinte, lá atrás, na época que eu tava na faculdade, tava super na moda mesa de operação, mesa de derivativo, tal, derivativo financeiro. E eu queria, assim, como todo mundo que a coisa tá no hype, eu não era um cara diferente, eu pensava, eu quero operar derivativo também. E fui trabalhar no banco, trabalhei no departamento econômico de um banco americano. Aí depois fui trabalhar em outro banco como operador de mesa. Derivativo, operava câmbio, operava juros, operava bolsa e tal. E tive um aprendizado bastante grande com isso. Depois eu falei, eu não quero ficar tanto aqui. E tava querendo voltar para Campinas, porque eu tinha... Minha namorada tava em Campinas. Eu falei, eu quero ficar por lá. E eu apanhei muito aqui em São Paulo. Na época eu estudei na USP, nossa, cara, trânsito daqui, naquela época eu não tinha nem metrô na cidade universitária ali na USP, era uma desgraça, porque eu morava na Vila Mariana, depois eu mudei até pro Butantã, mas morava na Vila Mariana, era super difícil, morava com a minha tia, tudo, bastante perrengue. E aí eu fui fazer meu mestrado na Unicamp, em economia, o tema da dissertação foi sobre derivativo, e apareceu um programa de trainee na CPFL. E aí eu já estava acabando a minha bolsa, falei, cara, eu vou me candidatar a isso aí. Aí eu entrei como trainee na CPFL, já tinha acabado minha dissertação, desculpa. E no meio do caminho lá na CPFL, o pessoal falou assim, você acabou o seu programa de trainee, e o meu chefe, eu lembro que foi muito marcante, um dos turning points da vida aí. Meu chefe perguntou assim, qual caminho você quer seguir aqui dentro, né? Você já tinha 25, 26, qual caminho você quer seguir aqui dentro? Você quer um economista que trabalha no mercado financeiro, a tendência natural dele seria ir para a área financeira da CPFL, que não é uma área core business da empresa, e para o mercado atacadista de energia, que é uma oportunidade. Isso era 98, 1998, falou, cara, que vai ser, se você se desenvolver nessa área,
você tem a chance grande de aprender, começar com o mercado, e se você for muito bem, você vai ser uma mosca branca. Ele usou esse termo. Mosca branca no mercado de energia. Falei, cara, é bem a minha cara essa história de ir para um outro caminho. Né? E eu sempre gostei, até por esse processo de formação, né? Estava falando do meu nome. Eu sou um mestiço, né? Minha mãe é carioca, meu pai era japonês, né? Nisei, mas japonês, e assim, eu nasci no Rio, onde quase naquela época não tinha descendente japonês, fui criado no sul de Minas, que quase também não tinha descendente japonês. Então, para falar meu nome, era sempre uma desgraça, ninguém fui chamar. Bullying na minha vida de nome é uma coisa eterna, né? Sempre fui chamar de Miguel, Melchior, Micael, Nossa. tudo na vida. E eu tenho que me adaptar com isso, mas... E aí eu falei assim, cara, eu já sou um cara que eu nasci no Rio, moro em Minas, sou japonês, estudo em São Paulo. Eu sou uma mistura de um punhado de coisa. E por que não misturar mais ainda e sair da economia e tentar se embrenhar num mercado novo, que é esse mercado de energia? Se eu já tenho as bases na minha cabeça, já tinha as bases formadas no mercado financeiro e entendimento dos micromercados com a microeconomia, eu falei, cara, acho que a somatória disso aí talvez dê um bom blend aí pra gente avançar. E eu topei a parada lá dentro da CPFL e fui super feliz. Eu fiquei 6 anos e meio na CPFL, fui uma pessoa muito grata, né, aos momentos que eu vivi lá. Foi uma bela escola, tem vários amigos de lá que estão, e outros já saíram há muito tempo também. Mas foi bem essa cara. E o processo de formação, inclusive, da própria Safira foi nessa herança. No começo, eu me dedico bastante. Eu trabalhei na área de distribuição, na área de geração, na área de comercialização da CPFL. Então, todo o pacote eu conheço razoavelmente. E, especificamente na mesa de operação, eu ajudei a montar a mesa. Eu lembro que foi engraçado que o presidente chegou para o meu chefe e falou assim, falou para o meu diretor, você vai ter 45 dias para montar a mesa de energia. E aí ele virou para mim e falou assim, você vai ter 45 dias para montar a mesa de operação da empresa. E a gente montou isso, né? Isso era super inovador na época, já era, porque inclusive todo o equipamento todo foi importado e foi trazido de fora e foi montado como uma mesa de operação de banco de investimento mesmo. E era isso que eu almejava na época, e foi uma grande revolução. O conceito que a gente tem vivido hoje, que pode parecer inovador, mas desde aquela época já tem esse movimento no mundo, né? Então é uma coisa que pode parecer nova, mas ela já está desde lá do final dos anos 90 se movimentando aqui no Brasil. Mas continua o varejo desconhecendo isso, né? Mas foi esse processo de formação. Agora, já que você falou da Safira aqui, a gente queria entender, né, contar para o nosso público aqui quem é a Safira, né, como que ela atua, né? O Grupo Safira, como que ela atua no mercado, são um grupo de quantas empresas, né, a gente sabe que vocês também investem em startups também, tem algumas startups que vocês investem, a gente até teve um projeto em conjunto aí, né, que a gente fez uma POC, né, para entender o mercado de mobilidade, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas fala um pouco mais sobre a Safira, né, como que o Grupo Safira atua no mercado, como que é o trabalho. Olha, a Safira, ela fez várias pivotagens, ela fez 15 anos esse ano, em maio desse ano, ela fez várias pivotagens ao longo desses 15 anos. Ela nasceu como uma comercializadora de energia clássica, né, comprando e vendendo energia para o Mercado Livre lá atrás, mas hoje eu a entendo como uma protagonista, uma protagonista do ecossistema de energia e inovação no país. Quer dizer, a gente ela tem uma capacidade, nosso manifesto, dentro do nosso manifesto, nosso propósito a Safira ajuda as pessoas a economizarem no mínimo 10% da sua conta de energia através de um consumo de energia renovável por modo digital. Então esse é um propósito muito palpável da Safira, que inclusive em linha com o que está acontecendo no mundo como um todo, a gente está nessa direção. É um propósito palpável. Você está falando de, mas vocês estão... vocês falam de Mercado Livre, mas Mercado Livre por hora a gente só tem uma alta tensão, que abre inteiro aqui em 2024. Isso é verdadeiro. Mas a gente está falando de pessoa física, está falando também... A Safira tem uma área de GD, né, que não são só investimentos em GD, mas a Safira acredita muito em asset light, que é o que está acontecendo fora do país, né? Assim, em 2010, se você dissesse que a Amazon
ou a Apple seriam as empresas de maior valor no mundo inteiro, você vai falar assim, isso não existe, né? Ou é uma petroleira ou é uma montadora, né? Que isso em 2010 isso acontecia. Né? Agora, hoje já não é mais, quer dizer, de hoje não, vamos 6, 7 anos atrás, quando a Apple e a Amazon começam a galgar os posicionamentos, e a gente passa a entender que esse é o novo mote do mundo. Que assim, as empresas elas não são de energia, elas podem também fazer energia. E esse é um conceito novo. Porque assim, há 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás, se você falasse... A gente tem bastante no nosso imaginário aquela Toys R Us lá de Nova York, que fica lá na Broadway, próximo da Broadway, na Times Square, que todo desenho infantil, aquelas séries infantis, tinha lá... Ela faliu, ela quebrou. E quem que acabou com esse sonho, né? Foi a Amazon. A Amazon ela se tornou uma concorrente da Toys R Us, bem como se tornou concorrente de várias outras empresas, que elas... mas se você falasse em 2010, a Amazon vai ser a maior empresa do mundo. A livraria virtual, a livraria vai ser a maior empresa do mundo. De onde você tirou isso? Então, assim, esse é um novo... São novos modelos de negócios disruptivos que chegam para, né? Esse é o novo mundo. O cara que está do seu lado, ele está num mundo de tempo, essa história dos tempos líquidos, ele vai pivotando, ele pode se tornar, inclusive, uma empresa de energia. Na origem ele não era, mas ele pode se tornar. Então, essa coleção de coisas que está acontecendo na nossa frente. A gente fala bastante sobre isso, até o nosso CEO também menciona bastante que as empresas de tecnologia do mercado podem ser nossos concorrentes no mercado de mobilidade elétrica, porque a gente está lidando com tecnologia. Não é veículo por si só, tem a experiência e a tecnologia por trás. Então, a gente pode estar literalmente concorrendo com uma Google, com uma Amazon, que pode estar entrando nesse universo que não tem nada a ver com automóveis, de certa forma, né? Não tinha até então, e que podem passar a ter de um dia para o outro. Esse é o novo mote, porque o que não era, ele pode passar a ser. E essa concorrência sistemática, e ela vai se apresentando, porque hoje, por exemplo, no mercado brasileiro, qual que é a grande novidade? A grande novidade hoje é o cliente-centrismo, né? Que é uma coisa que nos vários outros ecossistemas, no mundo inteiro, até no Brasil, o cliente-centrismo ele é o tom da hora, mas no setor elétrico isso não era verdadeiro, porque a gente está lotado de oligopólio e de monopólio. E em mercados monopolistas e oligopolistas isso não é normal, mas a gente vai mudar isso. Essa relação com o cliente está mudando isso. E hoje... quem se apresenta como quem tem o cliente. Então a Safira se coloca muito dessa forma. Esse protagonismo passa por isso. Nós temos o cliente, porque a forma de consumir energia hoje, ela mudou. Ela não é uma relação estreita da geração, da distribuição e da transmissão, né? Geração, transmissão, distribuição e consumo. Hoje não. Ela é um pacote completo, inclusive com a história da GD dentro da nossa casa, do Energy as a Service, da eletromobilidade, quer dizer, nos países, acho que vocês devem estar de posse disso, eu posso carregar o meu carro durante a madrugada, que é de repente a energia mais barata, e descarregar, e ele se tornar um gerador, né? Porque eu tenho bateria, eu consigo descarregar isso aí num horário de ponta, por exemplo, e comprar energia por X e vender por 1,5x ou 2x durante o dia. Então, esse conceito de Energy as a Service é que está posto no mundo. E que a gente quer, o mais rápido possível, fazer com que esse século XXI definitivamente venha para o setor elétrico brasileiro, para o mercado da energia brasileiro. Se tornou um grande ativo móvel, né, a energia, né? Isso, então você consegue levar da sua casa para sua fazenda, da sua fazenda para sua casa, para o trabalho, e você consegue, se você tiver homologação desse sistema, que ainda no Brasil não existe, que é o V2G, né? Que tem vários carros no Brasil que já tem essa tecnologia, né, embarcada nele. Mas se você tem homologação disso, de fato, você tem um novo mercado, um novo modo de levar energia. Assim, o que acaba acontecendo, não sei se vocês têm esse tipo de informação, mas assim, a questão de medidores no Brasil, né? A gente fala de mercado livre, então aí fala das empresas que elas estão em alta tensão, isso é uma coisa, em tese deve ser mais do que necessário de que esses empresários eles tenham uma noção, quer dizer, os técnicos atrelados aos empresários, eles têm a noção exata do que como que se consome energia nessa planta industrial. Mas isso tem que acontecer na nossa casa também. E no mundo inteiro isso acontece, aí, por exemplo, em vários países asiáticos, como por exemplo o Japão, como por exemplo alguns estados americanos, como por exemplo o Texas, 100% ou quase 100% da população, inclusive CPF, né?
tem medidor inteligente dentro de casa. Então você sabe muito razoavelmente como você consome aquela energia e como é que você faz aquele uso. Quer dizer, as empresas elas têm um perfil de consumo que você tem. O conceito de Energy as a Service, que a Safira está muito sendo a protagonista na introdução desse modelo aqui dentro do país, passa por isso, né? E o carro funcionando como carga uma certa hora e como geração uma certa determinada hora do dia. E é importante que a gente se comporte dessa forma, porque dá flexibilidade o tempo inteiro para nós. É uma vida moderna, né? São Smart Cities. E Marina, acho que esse é um dos pontos que a gente queria falar, né? Então, aproveitando que ele tocou no Energy as a Service, e vamos falar mais sobre isso, né? O que você acha, Marina? Posso tocar direto nesse ponto, que é um dos temas que a gente estava preparado para conversar aqui. Exato. Eu queria entender, eu também entender, e acredito que todo mundo que esteja nos assistindo também, nesse conceito, como que isso aplica para o mercado, tanto para um B2B quanto para um B2C, como que ele recebe isso no Energy as a Service, ele tem isso, modelos de contratos, vocês lidam diretamente ou tem que ter intermediadores? Explica um pouquinho mais desse modelo de negócio. Para quem nunca ouviu falar, não sabe nem o que é isso, né? Que bicho que é esse, né? Exato. É assim, no final do dia, também, como toda inovação, e particularmente no Brasil, esse conceito está sendo trazido e vai ter que ter uma espécie de catequização, inclusive do próprio consumidor. Que antigamente a gente continua assim, dessa forma, por hora, espero eu. Estou falando nós como CPF, mas as empresas já podem fazer essa mudança. Mas a gente continua consumindo a energia da distribuidora per se. Quer dizer, você recebe uma fatura da distribuidora. E você não tem opção. Não tem opção. Agora, fora do país, você contrata energia, assim como você tem linha telefônica, que você paga, tem pós-pago, tem pré-pago, tem alguns planos especiais, só dados, ou só isso, ou só... Tem um punhado de tipo de contratação, que não são 4, 5 contratações, às vezes são 150 tipos de contratação. Que você vai ser apresentado aquilo, esse perfil parece mais comigo. Então você acaba montando um perfil muito parecido com da forma como você consome. Essa nova relação com o consumo de energia é uma relação atual, é uma relação que está na vanguarda do mundo, né? Principalmente dos países mais desenvolvidos do mundo. E entender como que esses dados que você tem do seu consumo, eu trabalho num hospital, como que aquele hospital consome energia? Eu trabalho numa padaria, como a padaria consome energia? E como que ela pode ajudar a facilitar a sua vida? E é engraçado porque, assim, quando você tem planejamento, quando você tem medição, você tem planejamento. Você sabe o perfil, você tem planejamento. E com esses medidores smart metering, né, você consegue fazer um planejamento melhor. E muitos efeitos, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, a questão da GD no mundo, O que é GD? Geração distribuída. Geração distribuída é assim, eu, por exemplo, eu produzo a minha energia na minha casa. Isso é verdadeiro. Da forma como está no Brasil, ela acaba sendo uma saída regulatória que a gente fala para a gente consumir essa energia. Porque até para um net metering, que você faz um sistema de compensação de crédito e tal. Mas em outros países, que têm uma economia um pouco mais aberta, a coisa um pouco mais dada, inclusive à própria inovação, os Estados Unidos têm isso só para você ter uma ideia, faz pouco tempo, desde 1978. Nossa. Há pouquinho. Pouco tempo. E eles já houve vários planos, especificamente vários estados americanos, de expansão da geração distribuída desde então, né? E a forma como você tem esse relacionamento com a sua energia, esse consumo que você tem da sua energia, você consegue fazer com que ele seja mais bem montado. Digo para você o seguinte, fora do país, tem como eu, por exemplo, eu tenho placas solares na minha casa. Mas só que é o seguinte, a placa solar ela só serve para o meu consumo, né? Tem geração compartilhada, remota, etc. Até existe, mas tem que fazer um punhado de mágica para que isso acabe acontecendo. O que seria muito legal? Meu telhado é grande, eu daria para eu colocar muito mais placas. E, consequentemente, de repente, eu posso vender para a Marina. Para a rede, né? Uhum. Eu posso vender para a Marina, eu posso vender para o Marcos. Se você, Marcos, você não quer comprar uma energia de mim? Tá aqui, eu tenho um contrato. E assim, a variação para isso é o seguinte, um contrato de CPF, o CPF ele é muito mais fluido, ele é muito mais livre. Um sistema de milhas praticamente, né? Você comercializa milhas para cá e para cá. Poderia ser. Sistema de milhas. Poderia ser. Infelizmente não é assim no Brasil. Fora do país até mas no Brasil não é. E seria muito bom porque é o seguinte, eu sou sempre um cara, sou um grande defensor de otimização.
né? Até o pessoal fala que assim, uma das grandes definições de economia é a ciência que estuda a alocação ótima de recursos escassos. E a energia é um recurso escasso do século XXI e vai continuar no século XXII. As questões que estão sendo colocadas, apostas à mesa, como por exemplo a guerra da Ucrânia, o impacto que aconteceu com o efeito da guerra da Ucrânia / Rússia, o impacto que trouxe para a Europa e a inflação que trouxe para a Europa é uma coisa que já está com os europeus. Quem mora na Europa está pagando 40%, 50%, 60% a mais pela energia, pelo gás, por conta do corte do gás russo. Perfeito. Que ia para a Europa, certo? O impacto em inverno ainda piorou ainda mais. Por que eu, na minha casa, não poderia pôr mais placas para vender a energia? E por que A, B ou C não poderiam fazer a mesma coisa? Porque é o seguinte, isso é uma maneira inteligente, eficiente de você fazer com que não haja expansão. Por exemplo, a gente está falando de ESG, de motivos, né? Sim. Quando você tem, por exemplo, se o meu telhado fosse repleto de energia e eu pudesse vender para o Marcos, muito provavelmente a gente estaria investindo em menos usinas centralizadas. Consequentemente, desmatando menos, alagando, né, reservatório de hidrelétrica, alagando menos, passando menos fiação de transmissão da Amazônia para cá, do Nordeste para cá. Então, assim, é um impacto, é uma maneira de você impactar positivamente o ambiente e de uma maneira eficiente, que inclusive economicamente. E você falando questão de sustentabilidade, hoje importa também como a energia é produzida, porque lá atrás a gente tinha preocupação de ter a energia. Uhum. Hoje, a pauta que se tem é como vocês têm a energia, como ela é produzida a energia. Isso importa muito hoje. A Safira, a gente sabe que tem bastante plantas fotovoltaicas, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre quais são essas plantas, onde elas estão alocadas, quanto que vocês produzem energia energia sustentável, né, e renovável, né? Conta um pouco mais pra gente sobre essa questão. A Safira, a gente tem alguns, está dividido entre geração distribuída, que por hora elas estão fundamentalmente em Minas, né? A gente tem mais ou menos são 12,5 megawatts de potência instalada, dividido entre nas regiões mais pobres de Minas, porque a gente se importa também bastante com isso, com o impacto social que vai ter na área, que é o semiárido mineiro, que é na região de Montes Claros e na região do Vale de Jequitinhonha, que é a região mais pobre de Minas. Então, a gente tem essas usinas maiores, né? A gente tem mini GD, que tem a potência de até 5 megawatts de potência instalada, tem micro GD, que tem da ordem de até 700 kW de potência, que são essas usinas, elas são menores e geralmente elas estão em casa de família, que aí o senhorzinho, a senhorinha, eles zelam também pela manutenção da usina. A usina é uma usina menor, a usina em geral fica próximo da casa lá, da sede do vilarejo, né, de onde eles moram, da cidade pequena, e em geral eles ganham Bolsa Família e tem o arrendamento da usina também, que a gente paga para eles. Quer dizer, também tem um impacto social ali, local muito importante, que a gente zela bastante. São investimentos muito significativos da Safira, mas sempre com esse mote ESG, né? E aí a gente também tem projetos de grande monta, que é a geração centralizada, que estão situados no centro-oeste do país. A gente está falando mais ou menos de cerca de, são 700, quase 800 megawatts de potência instalada de usina solar. E de fato, Marina, a Safira ela leva o ESG, né, muito a sério, né? E inclusive o G, né, que às vezes é deixado um pouco de lado, né, o G, né, e vocês ganharam uma premiação por governança, né, vocês têm uma premiação, uma das empresas que tem um processo de governança. É super relevante o que você está falando, Marcos, porque assim, os americanos falam muito isso, e a gente deveria, nós, né, enquanto sociedade, a gente deveria se preocupar mais com a história o diabo mora nos detalhes. O ESG, e não é só porque o E e o S dão Insta que a gente vai fazer. Acho que eu me pauto muito por resultado. Gostei, da Insta. Tudo. Mas assim, é verdade, assim, né? eu não acho que a gente é importante, a sociedade como um todo, ela não pode se pautar exclusivamente pelo que é instagramável. A gente vive de resultado, a gente não vive, embora muita gente até gostasse que isso acontecesse, mas a gente não vive só de rede social.
Então, a sociedade ela tem que tentar concretizar, né? Chegar em alguns resultados. E a questão do G, ela não aparece muito para o público como um todo, para o varejo como um todo. Ela é a mais complexa, né? Mas é importante a gente dar esse alento. Né? E se a gente está... a nossa sociedade, bem como a sociedade latino-americana, de vez em quando ela é colocada em xeque, porque ela não é um ambiente muito saudável para os investimentos, o pessoal fala muito de risco Brasil, ela se deve muito como comportamento de governança. Então a gente olhar para esse G com dedicação, e a Safira tem sim, hoje a Safira é nível 2 de governança no Bovespa+. Assim, é um esforço para fazer isso. Foi um processo de encaminhamento para isso. Então assim, o compromisso do grupo não é um compromisso com inovação da boca para fora. Ele leva muito sério a questão da trinca, né, ESG, e isso no dia a dia. Walk the talk, entendeu? Isso para nós é super importante, e até pela construção minha de carreira, assim, eu penso muito isso, né? Eu acho que eu já falei, mas de qualquer forma eu acabei de voltar do Japão e assim, embora eu seja de origem, né, os meus avós tinham sido japoneses, eu nunca tinha ido para lá. Eu fiquei impressionado com a sociedade, porque assim, a capacidade de concretização que eles têm é uma questão absurda. E não é da boca para fora. Não é da boca para fora. E essa questão de eficiência para eles é fundamental. Essa questão da eficiência, cara, que troço absurdo que é. Isso aqui tudo é muito eficiente, funciona o tempo inteiro. Até, pra você ter uma ideia... até irritante, tão eficiente. Eu até falei, cara, é tanta civilidade que você não consegue conceber, você não tem... talvez eu não tenha neurônio para aquilo, para entender aquilo. E assim, você chega em estação de trem, que estação de trens eu achei uma coisa absurda. Assim, para evitar fila nos banheiros, eles têm um mapa de dentro do banheiro de quais boxes estão abertos, quais estão ocupados e quais estão livres fora do banheiro. Incrível. O nível de organização. É um absurdo. Para não ter fila no banheiro. O que você considera, dentro dessa cultura que você está dizendo, assim, em 3 pontos, até para que a gente contextualizar um pouco de tudo isso, de pontos de atributos, assim, o que você acredita que eles seguem ali, que a gente consegue passar isso como uma mensagem para quem está assistindo a assim, gente? Assim. Uma coisa que eu posso falar muito, a história, eu até estava conversando com... Eu faço terapia há anos, né? Eu gosto muito né, é importante isso para o crescimento pessoal. Profissional também, mas pessoal. E eu estava conversando isso com uma psicóloga e ela falando a respeito assim, você conseguiu pegar o momento da sua vida, e você pegar uma viagem que você fez e conciliar, né, isso. E eu posso falar que assim, o japonês, a sociedade japonesa, e tem muito a ver com a história da inovação, que é o seguinte: o inovador, antes de tudo, é um executor. Ele faz. O japonês da sociedade, o japonês faz. O Insta é o Insta. Ele vale, é gostoso, é legal, maravilha. Isso serve para algumas outras várias redes sociais, maravilha. Me amarro e tal. Só que, qual que é o resultado? No dia a dia, qual que é o impacto da sociedade? O que que reverbera na sociedade? Como é que eu consigo construir um país que foi devastado pela Segunda Guerra? Inclusive com 2 bombas atômicas em território. Como é que eu consigo fazer essa reconstrução? Não é, se tivesse rede social na época, não é através de rede social. Pode ter uma ajuda aqui, outra ali, facilitar a comunicação e tal. Agora, é meter a mão na massa, é fazer. E o inovador, ele tem que ser um fazedor. Tem que planejar? Tem. Mas hoje em dia, a questão maior da velocidade que umas coisas ocorrem hoje em dia, é muito mais custoso você não fazer do que você fazer e errar. Essa é uma mensagem muito atual, né? Que até de vez em quando eu até falo assim, olha, dá pra gente errar, mas tem que errar rápido e pivotar. Mas tem que fazer. Porque o pessoal da nossa geração, da minha geração, pensa muito, não, mas não pode errar. Cara, pode errar. Porque é muito mais custoso hoje você fazer mais tardiamente. Então faça mais rapidamente, entregue, perceba algum erro, né? E é uma questão que eu também gosto muito de falar, do que eu chamo de versão beta permanente, né? Que assim, eu tô longe, exatamente, ad eterno. E isso traz uma paz de espírito. Entendeu? Porque assim, cara,
Não, sem querer falar, justificar erro. Mas você traz uma parte espírita e fala, cara, temos um problema aqui, erramos em alguma startup, né? Eu estava falando com o Marcos um pouco mais cedo de uns podcast que a gente fez lá, que eu chamo, podcast era auto-intitulado, como se fosse a antigovernança, né, que eu coloquei, eu estava comandando o podcast, o que não fazer, o que um founder ou um co-founder não devem fazer no tratamento, né, de antigovernança, né, isso é importante. Então, assim, essa questão de fazer e entregar resultado é fundamental. E eu noto muito isso, assim, eu continuo dando muito valor, eu falo, cara, faz, entrega. E se eventualmente alguma coisa ficar do seu lado, a bola está do meu lado, eu preciso resolver o quê? Eu preciso fazer o quê? E eu preciso fazer uma entrega. Então, o japonês, a sociedade japonesa, ela está muito preocupada com isso. Então é super divertido, porque eu via motorista de táxi japonês, ele tá vestido como esse aqui é um herói que eu tinha na minha infância, que é um herói do Japão, né? Qual que é o nome? Ultra Seven. Tá. E lá no Japão, todo mundo, eu era parado por conta da tatuagem. E eles queriam me perguntar várias coisas, e inclusive tinha gente que, garçom, maître, gente no metrô, várias pessoas. E essa questão deles falaram assim, olha, eu faço, eu entrego, eu tenho um compromisso e eu tô fazendo o meu melhor. Eu, como motorista dos anos 60, porque eu tô falando que eu lembrei do motorista dos anos 60 porque são os motoristas que pilotavam os carros dessa época aqui. Ele tá vestido igualzinho, mas o comportamento dele, a dedicação dele ao trabalho, a execução dele é primorosa. E ele tá super feliz com aquilo, e na hora que ele faz aquela entrega para você, ele tá entregando na cabeça do japonês a alma dele. Isso é uma faz relação... de coração. Faz de ali, coração, né? mas... E assim, e até um negócio engraçado, porque o pessoal fala, você dá gorjeta para japonês? Não, você não dá. Com os negócios custou 5 mil ienes, cara, não dá nem 4.900, nem 5.100. Se você der 5.100, ele vai se sentir ultrajado. Você assim, não, você tá me zombando porque você achou que eu não te entreguei meu trabalho devidamente, porque meu trabalho tem um valor de 5 mil ienes. Ele tem trabalho de 5.100. Então você está me zombando. Eu não não aceito isso, a minha honra não aceita isso. Então, assim, o japonês tem muito isso de honra. É uma coisa que está construída na sociedade. Então, assim, é uma questão impactante e tem algumas lições. Eu não tenho essa pretensão de conversão de sociedade, que isso não é razoável absolutamente. Né? Nós vivemos um mundo ocidental. Eu sou um cara ocidental. Né? E assim, e a importância de tudo é como é que eu posso fazer essa passagem. E a questão da execução. Planeja sim, mas execute. Eu posso pedir 3 pontos: execução e melhor execução. Isso eu falo para você. Como que você executa? Que é uma coisa que eu super cobro dentro da Safira. E um dos nossos lemas lá dentro é o seguinte: autonomia para fazer o futuro. E assim, as pessoas têm, mesmo os mais jovens, elas têm um grau de... Tem que ter um grau de compromisso. Assim, eu estou fazendo uma entrega aqui. Não pode ser, eu faço o que dá na minha cabeça, tudo bem. Não, isso não funciona. Legal. E, Mikio, o que na sua visão... Na verdade, autonomia para pensar o futuro, né? Isso, na realidade, é assim, isso lá atrás. Tá. A gente mudou porque, assim, para executar o futuro. A gente mudou porque, assim... Eu não quero mais pensar. Só pensar. Eu quero executar. Inclusive, depois que ele voltou de lá, ele mudou. Foi até um pouco antes, mas foi uma discussão que a gente teve, inclusive, no Marco da Safira, que lá, sei lá, 1 ano e meio atrás, até foi importante você fazer esse levantamento, porque a gente tem que ver nas redes como é que tá. Está sendo. Então tá bom. Eu já vou cobrar. Ixi, Marcos. Já vou cobrar. Olha o Marcos fazendo não, porque marketing. a partir do momento que você leu, eu falei assim, nas redes não, não, a hora que você falou, eu fui conferir. Não. Eu fui dar um double check aqui, eu falei, vamos ver como é que tá. Galera do marketing, olha, a gente sofre, viu? É super importante e é uma coisa que eu sempre penso. É uma cobrança, tá vendo? E aí? A gente discutiu isso lá atrás, cadê a execução? Você viu que eu peguei o celular aqui e falei, eu já ganhei a fita. Ganhei a fita. E com a pergunta eu já falei, já fiz conexão, já estão atrasados. Entendeu? E passa mas por aí. Mas pessoa do marketing é assim mesmo, fica tranquilo. Muito bem, Mas eu queria aproveitar ainda o papo do Japão, Marina, para ver o que você viu de mobilidade no Japão. Né? A gente teve aqui um convidado
recentemente, que Verdade. até foi um anterior da Gabi, e ele falou do que ele viu na China de mobilidade elétrica, né? A gente vê as duas principais empresas, as duas principais montadoras japonesas, né? A Toyota e a Honda, ainda no Brasil, pouco falando sobre eletrificação plug-in, né? Eles falam, hoje tem os carros híbridos, né? Mas plug-in nós não temos ainda no Brasil. A gente tem visto também o hidrogênio também, a Toyota e a Honda também investindo bastante em hidrogênio. Mas lá no Japão, como é que é? Tem carro elétrico, não tem? Tem estação na rua, não tem estação na rua? Como é que funciona a mobilidade elétrica no Japão? Tem bastante carro elétrico. Na realidade, eu posso... Assim, eu não fiz nenhuma pesquisa, eu não só de não, do que você viu mesmo. Transitar. Eu chuto ali que, sei lá, 85% da frota japonesa seja elétrica ou pelo menos híbrida, mas assim, eletrificada no geral. Os carros que tem lá a combustão são aqueles carros que... O Japão é um país muito rico, né? Tóquio é uma cidade absurdamente rica, eu não esperava que fosse ser tanto. Né? Então, assim, Ferrari... a rodo. E não é uma questão de ostentação, é uma questão que já é do mercado. Tá ali. Entendeu? Tem loja de Ferrari, Louis Vuitton, Ferrari, Burberry, assim, edifício conceito de várias marcas premium estão lá. Então, assim, pega uma Ferrari, a Ferrari é a combustão. Uma Lamborghini, a combustão. Aí você vai ver se, mas os carros da Honda elétricos. Da Honda, não, desculpa, da Toyota. Elétricos, muita assim, eu posso falar para você, da frota que eu vi, sei lá, esses carros não premium, carros normais de andando que um japonês médio usa, elétrico e Toyota. Isso, e aí carros que nem chegam no Brasil, mas assim, carro bonito, você fala, cara, olha o estilo desse carro. Elétrico, Honda, desculpa, Toyota, e maravilhoso o carro, que assim, que ele faz frente aos melhores designs. E pontos de recarga, você viu bastante também na rua? Vi alguns. Público. Sim, as coisas em Tóquio, o japonês é muito discreto. Um país super rico, mas muito discreto. A descrição para eles é um ponto importante. Então, assim, as coisas elas são bem estruturadas, mas ela tem um lugar especificamente dela. E também, você está falando de logística, assim, eu andei de Shinkansen, né, do trem bala japonês. A velocidade, eu estava falando para eles, eu fiz Hiroshima, Tóquio, são 803 quilômetros de distância, eu fiz em 3 horas e 20 no Shinkansen. Então, assim, e trem eletromagnetismo, né, ele flutua. E até foi engraçado que a minha esposa queria tirar foto, e ela não conseguia tirar foto, porque assim... Tava tudo... eu falava... Eu já ia avisar, na hora que ela ia sacar o celular, eu já começava a dar risada, porque eu já tava passando. Fórmula 1, né? Você pega o borro, né? Isso, assim. isso. E eu dava risada, mas assim, eu adoro andar de trem. Sempre quando eu vou pros países, assim, eu faço as capitais, assim, faço o ponto a ponto, porque dá muito conforto, porque você não precisa ficar aquela história, não precisa chegar 900 horas antes por causa de precisa passar na revista, precisa de não sei o que. Não, já vai de trem e fica fácil. E o visual também, Nossa, né? adoro. O visual que você olha ali. Toca a vida sem ter muito estresse, por conforto e tal. E se perder um agora, daqui 15 minutos tem outro. Extremamente confortável. Nossa, espetacular. Eu sinto uma falta no Brasil. Até tava falando, a gente tava conversando na hora do almoço, imagina... Eu falo pro pessoal, imagina você aqui em São Paulo, você em 3 horas e 20, você tá em Florianópolis. Incrível. Entendeu? Você nunca... Pro Brasil, trânsito, que é um território extenso, gigante, né? Gigante, seria ideal. E eletrificado, né? Tudo o trem elétrico. Inclusive tem um questionamento, até um japonês lá que foi ser meu guia, que passeou conosco por Tóquio, ele estava falando sobre a necessidade de voltar. Você vê como em que ponto que está, que assim, há uma demanda tão grande por energia que o Japão já está cogitando voltar a ter energia atômica, energia nuclear, porque eles aboliram por causa de Fukushima, né, em 2011, mas assim, a escassez faz com que, cara, a gente precisa rever isso aí. Que foi um problema, inclusive, que a própria Europa está se colocando por conta da guerra na Rússia. Que era exatamente o que eu queria entender sobre a sua visão. O Brasil, ele tem, né, a gente vem falando muito das fontes energéticas do Brasil, que querendo ou não, a gente é muito rico hoje, no fomento sobre os veículos elétricos. A gente tem condições de trabalhar a energia limpa para fazer a ESG funcionar perfeitamente e atender aí ao mercado como um todo, né, que querendo ou não, a cadeia precisa ter
aí quanto mais limpa, melhor. Quando a gente vai para outros países, para outras regiões, isso a gente sofre um pouco. Como que você, hoje, imerso nesse universo de energia, visualiza isso, né? Por exemplo, como você está comentando dessas tendências que provavelmente o Japão talvez tenha que olhar para outras fontes de energia. Como que está isso hoje dentro da sua visão mais mundial, mercadológica? É importante essa pergunta, porque até uma vez eu fui dar uma entrevista para um jornal do Nordeste, e estavam falando, não sei se era coisa de energia eólica, energia solar, nem lembro o que é. Já era solar. Aí eu peguei e falei assim, mas qual energia que você defende? Eu falei assim, eu defendo todas as energias. Eu não tenho preferência, eu não sou sommelier de energia. Entendeu? Por quê? Porque Eles uns termos interessantes. É a complementaridade que chega nesse ponto. Por quê? Porque a energia solar, a energia eólica, você não tem à disposição a qualquer momento, elas são fontes intermitentes, então você precisa ter alguma energia previsível, porque senão o país, e eu sempre faço a pergunta, aí o pessoal verde aí fala, mas pra mim só interessa energia renovável. Pô, legal, maravilha. Então, se energia renovável, a questão da bateria também é uma questão que a gente vai ter que colocar na mesa, que é o seguinte, dado o custo da energia da bateria atualmente, a gente só teria, vamos supor que fosse o parque eólico e solar. Você topa chegar de madrugada na sua casa, demais agora que você vai ter filho daqui a pouco, dar um banho, ele tá lá, tem que fazer alguma limpezinha dele durante durante o frio de São Paulo, inverno, e topa, de repente, tá um dia nublado. Aí você topa um banho gelado? Você não vai topar. Certo? Então, é importante isso, a gente ter essa concepção. Não, mas tem bateria. Bateria, pelos preços que a gente tem hoje na mesa, vamos fazer o seguinte, a gente coloca a bateria no sistema brasileiro inteiro. Só que vai ter que multiplicar por 5 a conta. Você topa? Ela não é uma questão estritamente ambiental, é uma questão multidisciplinar. Ela até tem que olhar... econômica, né? Muito econômica. Porque principalmente. Você não vai chegar num país pobre... Você não vai chegar num país pobre e falar assim, olha, desculpa, país X, vamos multiplicar a sua conta por 5. Cara, não vai, isso não funciona. Ou vamos onerar, através de subsídio, uma parte da sociedade, fazendo com que haja uma transferência de renda de uma área para outra. Eu também eu sou um cara contra isso. Então, assim, não é razoável que isso aconteça. Agora, quando você tem uma diversidade da fonte de energia, isso importa. Isso importa. Então, assim, eu não tenho preferência por energia. Elas são complementares entre si, a gente tem que ter o quê? Precisa ter energia H, sim. Mikio, mas ela não é ESG. Ok, só que é o seguinte, gás natural, ela impacta muito menos que óleo diesel. Hoje, a gente tem muita usina no Nordeste, por exemplo, a gente teve um problema, a gente estava vivendo um ciclo hidrológico hoje muito bom. Uma coisa que não acontecia há 10 anos. 10 anos atrás, o último bom ciclo hidrológico que a gente teve foi em 2012. De 2011 para 2012. O que eu quero dizer com isso? O Brasil em 14 e 15, quase a gente não teve energia. Quase a gente teve um outro racionamento. Era para ter tido, na realidade. Mas quase a gente não teve. E o que acontece? Nessa questão de gerar energia a qualquer preço, a gente estava despachando energia a óleo combustível, a óleo diesel no Nordeste. Então, o que acaba acontecendo? Eu não tenho a gás natural, mas eu poluo muito mais despachando uma térmica, óleo diesel, óleo combustível no Nordeste. Então, assim, sempre aquela história, é menos mal que você tenha gás natural, que ela vai impactar menos. Impacta, mas impacta menos. Bacana. Mas fora do Brasil hoje, tudo isso, como que você visualiza, assim, essa proposta mundial de ter essa esquecez, né? Que a gente tem pessoas críticas aí do mercado. O grande debate. Não, na verdade, o grande debate que a Marina está trazendo para a mesa é você gerar uma energia de fontes não renováveis e abastecer um carro elétrico. Né? Esse é o grande debate, né? Porque aí não faria muito sentido, porque é o que acontece muito na Europa hoje, né? Tem muita usina de carvão ainda funcionando para gerar energia, né, que não é nada sustentável, que agride o planeta. Na China tá assim. E você abastece o carro elétrico. Então, na verdade, o grande debate é esse. E no Brasil, a gente tem uma grande vantagem porque a gente, de forma majoritária, a gente produz energia limpa, né, e renovável. Então, assim, o Brasil está muito na frente de países da Europa em relação a isso.
para o fomento de carros elétricos. Então, acho que o ponto que a Marina está trazendo para a mesa é esse, certo, Marina? Exatamente. Acho que antes de ser uma energia para a eletromobilidade, energia elétrica para a eletromobilidade, ela tem uma questão de ser uma energia para a sociedade como um todo. Né? Uma questão social. Sim, e aonde eu quero chegar é o seguinte, porque é super engraçado que eu lido com o setor elétrico faz um certo tempo, e muitas vezes até na própria Safira a gente discute, quando está em ciclo hidrológico ruim, mas as condições para uso da energia para geração de energia, da uso da água para geração de energia. Porque antes do uso da água para geração de energia, há vários outros usos com prioridade muito acima da geração de energia. Como, por exemplo, abastecimento, a irrigação do ser humano, dos nossos alimentos, do gado e da nossa alimentação, do nosso suprimento do dia a dia. Isso está acima. E do nosso corpo também, né? Tomar banho, etc. O nosso uso diário. Uhum. Esse uso é um uso prioritário. Então, é o seguinte, a geração de energia está debaixo desses usos. Se você não tem água para fazer o primeiro, você não faz o segundo. E a energia elétrica do mundo, mas energia como um todo, não só elétrica, mas as outras manifestações de energia, elas têm que ser encaradas dessa forma também. E o contexto que a Europa vive é um contexto de escassez de energia. Não é nem questão de energia elétrica, nem questão para alimentar a frota elétrica do país. A questão é de energia. Então, como que a Europa vai conseguir se esquivar desse que o pessoal está chamando de gambito do Putin, né? Como é que escapa desse cheque que nesse tabuleiro de xadrez que Putin se colocou de maneira de tentar encilhar, né, as peças, né, os países ali. Como é que a Europa consegue sair disso? Né? Então, você tem um pipeline gigante que saía da Rússia e ele vai cortando a venda desse gás a preço mais baixo, impacta a Europa como um todo, principalmente no inverno, a gente já falou a respeito disso. Então, assim, como que a Europa cria mecanismos para, não é nem mais questão de alimentar a frota, mas como que ela cria alternativas inventivas e criativas para o consumo de energia? Como é que ela faz isso? E o Brasil é muito... ser pobre é importante também, né? Às vezes a gente não perde sempre. Então, assim, ser pobre a gente tem que ser inventivo. Cara, não dá pra gente consumir energia desse jeito. Vamos consumir de outra forma. E a escassez, ela molda, né? Eu tenho muito verdade. isso comigo, né? Eu não posso reclamar da minha família, mas eu nunca fui um cara, quando eu era criança, lá de viver em berço esplêndido, entendeu? Então, assim, eu sabia que aquilo ali, o arroz com feijão, era contado. Então, o que eu posso fazer de melhor com aquele arroz e feijão? E é um pouco isso, até no consumo de energia. Eu falo, preciso abastecer essa matriz aqui, mas como que eu vou fazer para abastecer? Perfeito. Gera um desconforto que faz a gente ter que pensar em inovações, né? Ser criativo. Exatamente. E para vocês terem uma ideia, a gente tem várias questões que a reserva de gás natural da Argentina é a segunda reserva, se não me engano, é a segunda reserva mundial. Por que a Argentina não usa shale gas? Por que a Argentina não lança a mão disso para tentar subverter uma recessão que existe lá? Os Estados Unidos sai da recessão de 2008 através do shale gas. Se não me engano, os Estados Unidos começa a explorar o shale gas por volta ali do final dos anos 2000. Se não me engano, até 2014 ele tinha 2 Petrobras. Ele sai do zero para 2 Petrobras em 4 anos de exploração. Em termos de produção de energia. Bacana. É importante. E o tabuleiro tende a mudar, viu, Marina? Porque com a mudança das fontes de energia, né, quem tem fonte de minério para a produção de baterias é o que vai jogar. Né? Então você tem o Oriente Médio aí, né, de olho nesses minérios também, em regiões desse minério, mudando seus negócios, porque sabe que quem tem essas reservas, né, o Chile, por exemplo, tem uma das maiores reservas do mundo, né? Então, assim... Lítio, né? Lítio, Então, assim, o mundo deve mudar, a economia deve mudar como um todo nos próximos 10 a 15 anos aí para frente, por causa do tabuleiro que vai mudar bastante com relação a essas reservas que tem de minério por aí. Muito bem. Falando em mudanças, tem um movimento que está acontecendo no mercado, que é sobre o mercado livre de energia, né? Que vai
ser atingido diretamente também os consumidores ou os pequenos empreendedores, né? Como que está isso hoje? Os condomínios também vão ser bastante impactados com isso. Como que vocês estão cuidando disso aí para essa entrada nesse mercado? Marina, a gente conversou há um tempo atrás, alguns minutos atrás, sobre essa relação com o cliente, né? Falar de um B2B, de um B2B2B, desculpa, B2B2C e um B2C. É um novo entendimento, né? A partir do ano que vem, a gente tem um B2C mais clássico. Até hoje o setor elétrico, o mercado de energia, trabalhou muito com B2B, alguma coisa de B2B2C, mas menor. Agora é um B2B2C mais clássico, assim. Até espero eu chegar em breve no B2C. Tá. Né, que é um outro tipo de relação com o cliente. Mas vai ser um impacto importante. A gente está falando de uma abertura de por volta de 106 mil novas empresas elegíveis a ir para o Mercado Livre. E é um novo tipo de relação. Quantas empresas? 106 mil. 106 mil. No Brasil inteiro. E era uma expectativa que até 2028 esse tipo de consumo fosse dado a nós, CPFs, né, a nossa casa, a gente consumia essa energia de uma maneira livre. Mas... e para quem já quer fazer um teste, saber quanto vai economizar de energia, no site dessa feira tem essa calculadora, né? Que você vai movendo assim e você já consegue ver a sua economia no tempo real. Você consome X, ele já te dá a sua economia ali. Tô certo? Tá certo. É isso. Até tenho duas questões. Marketing acertou agora, hein, gente? E assim, é muito bem feito, viu? Muito bem feito, assim, até eu vou pedir pro pessoal dar uma olhadinha lá para colocar no nosso site também, com relação à eletromobilidade também, as economias que você consegue, eu vou usar esse modelo que vocês fizeram lá para economia de combustão para eletricidade. Então eu vou usar esse mesmo modelo, esse mesmo conceito. Então, Marina, fica uma demanda para mim já. Vamos dar trabalho aí, né? Vamos dar trabalho. Mas eu gostei demais do site, acho que está muito bem estruturado. E esse nova, até a nossa realidade digital, a realidade do grupo como um todo, é para encarar essa mudança de relação com o cliente. De ter a gente está muito acostumado, né, como CPF, a gente está muito acostumado a consumir Uber, eu vou consumir Airbnb, eu vou consumir Booking.com. Então, por que eu não consumir energia dessa forma? Isso é importante. E a grande sacada desse novo mundo, e aí a Marina vai estar muito a par disso, que é essa relação com o cliente. E quem tem a relação com o cliente, por exemplo, o Booking.com, os botéis, eles viraram meramente locadores de espaço. É verdade. Porque o Booking.com, ele tem uma relação, quem tem o consumidor é esse cara. E entre aspas... Consumidor não, desculpa, cliente. O cliente. E entre aspas, né, a energia, ela é invisível para o cliente, para o consumidor. Ela só passa... O cliente só passa a perceber que ela existe quando ela falta, a escassez. Ela é aquele commodity que está no nosso... Né? Ela está tão intrínseca no nosso dia a dia já, né? Eu vou contar uma história aqui, provavelmente acontece no Japão e outros países, né? Eu estava na Inglaterra e... Estava morando numa casa na Inglaterra e de repente acabou a energia. Falei, ué, aconteceu. Né? Desci, olhei para todas as casas, tudo com energia. Falei, ué, aconteceu aqui? Né? Então, peguei e liguei pro proprietário da casa. Falei, olha, não tem energia na casa. Falou, acabou a energia. Falei, mas não, você não tá entendendo, não acabou a energia, só acabou aqui só. Olhei de disjuntor, não tinha nada. Falou assim, não, eu tô indo aí colocar um novo cartão. Então, olha. Na Inglaterra, já há muito tempo atrás, isso eu tô falando em 2013, né? 2012, 2013. Você digitava o número do cartão, como era antigamente aqui a gente tinha aqui no Brasil. Quase um pré-pago. Que você raspava lá para você poder colocar crédito no celular, né? Quem é um pouco mais velho sabe dessa história que você colocava crédito no celular, você raspava, fazia uma raspadinha, você lembra? Você é um pouco mais novo, você não vai lembrar dessa história. Não, lembro bastante. Então você colocava lá o crédito no celular e era a mesma coisa. O proprietário foi lá com o cartão, digitou o número do código lá, subiu a energia na hora. Caramba. Então, assim, a gente só passa a perceber a energia na nossa vida quando ela falta, na verdade, né? Enquanto ela tá ali... Eu brinco com o pessoal da Safira que é o seguinte, lidar com energia, o papel da energia é o seguinte, é um tema que ele é muito interessante para quem gosta, porque pro o público em geral é um tema nada sexy. Nada sexy. Parece um juiz de futebol. Só aparece quando dá problema. Entendeu? O juiz de futebol é isso. O que você quer? Você vai ter a questão, você não vai fazer uma grande campanha de varejo, vai contratar uma super celebridade para tracionar a rede. Cara, não é. Você quer energia para quê? Para alimentar o seu roteador, para tomar um banho quente, para isso. Ponto. Se começar a faltar, você fala, pô, que saco, tá faltando energia. O que tá acontecendo?
Aí já dá estresse. Esse é o estresse. Eu até brinco com algumas startups que a gente tem uma startup que são vários ecossistemas que eles são sexys, né? Por exemplo, tem uma lá que a gente conhece que eles lidam com festa infantil. Vai ser mãe agora, daqui a pouco. Provavelmente ela já tá vendo negócio de festa, se for. Tem gente que já faz, o festa de um ano já sabe até onde vai ser. Já contrata, porque ela já tá sonhando com aquilo. É super, super sexy, né? Sim. Agora, energia não, eu quero energia em casa. Vamos fazer o quê? Tomar banho? Não dá pra tomar, tá frio. Não dá pra pegar com o celular, não dá pra assistir televisão, não dá pra fazer nada. Então assim, vira um negócio... Vai dormir, né? Porque não tem energia, vai dormir. Se for durante a noite, melhor, né? Agora, vira uma coisa de juiz de futebol. Muito bem, muito bem. Vamos eletrificar tudo isso? Vamos eletrificar e falar de inovação também. A gente falou de inovação, como que é o processo de inovação dentro da Safira aí. Exato. A gente gostaria de entender como que vocês estão imersos, né, nesse DNA da inovação. Você falou bastante agora de startups, que vocês estão trabalhando bastante com isso. Como que vocês estão visualizando esse novo mercado da mobilidade elétrica que diretamente atingiu o mercado de energia e que tem uma total sinergia também, né? Querendo ou não, a ESG nessa cadeia toda, tanto independente se ela é energia provida de uma energia limpa ou não, o mercado da mobilidade elétrica hoje está diretamente atrelado ao segmento que vocês estão. Como que vocês estão vindo para tudo isso, olhando, estruturando, se existe uma área dentro da empresa, como que vocês estão trabalhando essa parte toda hoje? A gente já tem algumas POCs envolvidas, inclusive com vocês, né? E a gente tem uma área de inovação, o Fábio Zop cuida disso aí, tem uma equipe voltada para isso. A inovação para a empresa é uma questão de primeira ordem. A gente entende, a gente mudou, a Safira tem galgado vários patamares e, inclusive, ela tem um impacto não só em termos de mindset para a empresa, mas ela tem um impacto no valuation da empresa também. O nosso valuation tem crescido bastante por esse entendimento. Esse conceito de Energy as a Service, né, que a empresa está trazendo para o Brasil, está defendendo no Brasil, a eletromobilidade ela é um dos componentes desse modelo. E passa exatamente, se a gente não tem medidor inteligente no Brasil ainda, a ponto de fazer e ter esse entendimento de eventualmente você plugar o carro e descarregar o carro num horário de energia mais cara e colocar o carro, carregar o carro num horário de energia mais barata, isso em termos de preço de mercado de atacado, isso já existe. Agora resta saber como que isso vai ser cascateado para o varejo. No atacado isso já existe. Como que isso vai ser cascateado para o varejo? E esse de Energy as a Service, esse varejo está sendo contemplado. E o que está por trás desse Energy as a Service? Ele deixa de ser um consumo um consumo vertical. Você deixa de ter GTDC, né, que é geração, transmissão, distribuição e comercialização. Você deixa de ter isso. Você vira tudo. A minha casa podendo vender para você. O meu carro podendo vender para você. Você podendo consumir da energia da minha casa. Ou o seu carro conseguindo vender para o carro dele. Então, assim, vira uma dinâmica muito maior. Você passa a ter vários atores que, em alguns momentos, eles são geradores, em outros momentos, eles são carga. De posse disso, as cidades elas se tornam mais inteligentes. O consumo de energia se torna mais inteligente. Você tem menos perda de energia. Consequentemente, você tem mais eficiência. E, consequentemente, você tem uma capacidade de aproveitar muito aproveitar o que você está gerando e ter um impacto muito menor, seja social, seja ambiental. E hoje a nossa energia ela se torna tão... pode ser considerada cara, talvez, não sei, né, em relação a outros países ainda, por conta da perda, né? Então a gente paga o tributo, né, que é em torno de 25%. Tem bastante coisa. Mas também a parte da perda de energia que a gente tem, o roubo de energia, né, o furto de energia. Perda não técnica. Né, isso acaba deixando a nossa conta bem alta, né? Bem alto. Nós poderíamos ter umas energias mais baratas do mundo, né? Sim, isso é verdadeiro. E há vários movimentos que daria pra gente fazer isso aí, né? Porque tem como a gente aproveitar. Inclusive, a gente tem uma questão da atualidade que os preços de energia no mercado atacado eles estão baixos como não estavam por tanto tempo, há 10 anos atrás, há 12 anos atrás.
E tem muita gente pagando super caro como para distribuidora. Então você tem um dilema ali desse consumo de energia, que no varejo é uma coisa e no atacado é outra. Como que a gente consegue fazer essa união, dar esse sinal econômico também para o varejo? Isso é importante. Bacana. Você comentou do Energy as a Service, né? Desse intercâmbio que a gente pode trabalhar todo o processo. Quando a gente vai, por exemplo, pro 4G de 5G, a gente está falando de uma mudança toda de uma arquitetura de infraestrutura que a gente tem que passar pelo mercado. Como que isso entra hoje no mercado nesse contexto? A gente também tem que trabalhar isso numa questão tecnológica? Como que é essa preparação toda? Uma coisa ou outra, assim, que a gente, assim, mais uma vez, nós somos seguidores de tendências, né? Não é o país não é um país inovador per se. Então, você tem smart cities fora do Brasil que elas já têm medição inteligente dentro das casas. Então você pode, dependendo da hora do dia, você vira uma carga ou você vira uma geração. Dependendo da hora do dia. A sua casa é assim, seu carro é assim. Mas isso não é verdadeiro para o Brasil ainda. Então, assim, a gente tem que caminhar para que haja essas mudanças, né, que os medidores eles passem a ser medidores digitais, não analógicos, que no país como um todo eles continuam analógicos, né, uma pequena gama de empresas e pessoas físicas, mas mais empresas que tem medidor digital. Eles estão trocando, né? Estão trocando, mas trocando, assim, mas é lento, né? É, muito lento. É mais ou menos como trocar a frota lá atrás. Eu tinha uma frota de álcool lá atrás, anos 80. Aí depois a frota gasolina. Não, você não vai confiscar o carro do outro, né? Você vai ter que passar o tempo e a tecnologia vai se impregnando. Óbvio que com mais rico o país mais rápido isso vai se dar. Bacana. Marcos, falando um pouquinho dessa POC que a GreenV tem junto da Safira, né, do Grupo Safira, ela é uma POC voltada para uma frota de veículos de compartilhamento. Isso, certo? Exatamente. Você consegue explicar um pouquinho pra gente do como tá esse processo hoje? O que vocês aprenderam com isso? E o que POC sempre de aprendizados, né? A gente leva aí para caminhos. Como que vocês estão olhando para esses exercícios, para esses aprendizados rápidos, como você estava comentando, para evoluir nessa estruturação de modelos de negócios, assim? Quais foram os principais aprendizados que vocês tiveram? Como essas questões ligadas à CAC, né, e entendimento de mercado, eu conversava com o Fábio me falava assim, que o caminho melhor é a gente fazer um B2B2C e olhar veículo de transporte de carga. Né, que assim, inclusive esses avanços, né, o Fábio falava de cerca de 3 MWh por mês por veículo que a gente está alocando de energia especialmente para essa POC, para essa POC. E você apostar em veículo de carga, você faz com que a sociedade inteira ela sinta mais a eficiência. Quer dizer, não vai ser só a Marina exclusivamente, vai ser uma coletividade que vai se aproveitar daquilo e, consequentemente, você vai ter mais impacto. Você vai ter mais. Se você tem um carro maior, se você tem um trem maior, você consegue carregar mais gente, você vai diminuindo o custo por unidade. Então essa economia de escala que a gente está entendendo, que não é um B2C, mas é um B2B2C. No final do dia, esse relacionamento com o cliente é fundamental. E uma apropriação desse modelo de negócio pela Safira e nesses testes que estão ocorrendo. Agora, algumas questões elas estão sendo postas, eu já discuti com o Marcos um pouco mais cedo, mas que elas estão dentro do país. Né? Assim, o país é um país que tem precariedade em infraestrutura. E isso não vai ser diferente com a eletromobilidade. Como que a gente vai conseguir combater isso aí? É uma dor, que essa dor existe, como várias dores existem na inovação. Como que a gente vai combater isso? Então assim, cabe a nós, né, pensadores da eletromobilidade, defensores da eletromobilidade, poxa, eu consigo ter algumas saídas dessa forma. E, de certa forma, nós já somos portais dessa solução, né? Porque quem tiver interesse, né, em conhecer um pouco mais desse modelo de negócio que a gente está falando aqui, nos procure, né? Quem tiver um terreno perto, né, um espaço para montar hubs, né? Nós estamos à disposição. Quem pode ter esse tipo de projeto hoje, Marcos? Quem trabalha
próximos a grandes espaços de frotas, seria o melhor cenário, né? Galpões logísticos que trabalham concentrações, né? Como próximo de Rodoanel, onde a concentração de empresas de logística, esse é o melhor cenário para a gente poder trabalhar, né? Que a gente consegue montar os hubs ali de eletromobilidade, carregadores rápido, e aí a Safira entra com a gente nesse projeto aí para fornecer energia. Legal. VUCs, tanto frotistas também de veículos comerciais, né? Dá para explorar até bastante. pesados, né? Até pesados. Hoje a gente já tem aí algumas empresas trabalhando já com os pesados, né? A Volkswagen, por exemplo, né? Ela já tem truque, né? Elétrico, né? Então, até com 2 baterias, né? Um projeto 100% brasileiro, o e-delivery, né? Um baita caminhão, né? Assim, então, assim, já dá para carregar bastante carga. Então, não é só VUC, não. Então, tem bastante coisa que dá pra gente fazer nesse ambiente dos pesados. O que eu tenho visto bastante aqui é que o universo da mobilidade elétrica, ele tem proporcionado muitos modelos de negócios que antes não existiam, né? Que antes eram extremamente complexos de serem executados e hoje eles são muito mais claros e visíveis para se colocar em implementação, né? Para rodar. E não só como empresa, né? Essa questão das collabs em si, dessas parcerias empresariais, elas estão fazendo com que você ganhe força, né? Por exemplo, uma GreenV tem os carregadores, vocês têm energia, outras têm outras estratégias e outros pontos fortes que podem agregar tudo isso para amplificar e fazer potência cada vez mais e tornar realidade esses modelos de negócio. Isso está sendo bem legal, né? Eu estou vendo algo bacana nesse movimento todo do mercado da mobilidade elétrica. A melhor notícia disso aí é o seguinte: a tecnologia e a eletromobilidade vem atrás disso também, ela tem derrubado barreiras à entrada. O que eu quero dizer com isso? Alguns mercados que ali atrás, eles tinham uma barreira de entrada muito grande e, consequentemente, eram poucas as entradas, que a gente chama de empresas novos incumbentes, né? Que quando entra para concorrer nesse mercado. Hoje já acontece mais. Que isso é uma novidade, é super importante. Você pega, por exemplo, a história, a gente estava falando de cerveja artesanal, né? Antigamente, A, B ou C comprava as menores cervejarias, porque hoje não tem jeito, porque senão ela vai ter que comprar todo dia. Todo dia, toda hora ela vai ter que comprar, porque assim, a tecnologia de se fazer boa cerveja, ou de se fazer um bom hambúrguer, ele está dissipado. Esse conhecimento está dissipado. E você acaba fazendo com que a barreira de entrada seja muito menor. E o que acaba acontecendo é o seguinte, tem uma mudança de hábito do público, que ele já se acostumou por exemplo, a boas cervejas. Verdade. Então ele vai ficar mais exigente. Ele já se acostumou a bons hambúrgueres. Então ele vai querer consumir esse hambúrguer de maior qualidade. Essa questão desse trato no cliente-centrismo, quer dizer, eu não vou ganhar economia de escala, vou ter economia de escala nas costas do consumidor, nas costas do cliente. Não, eu vou ajudá-lo. Né? Então ele vai ter uma experiência melhor do consumidor. Então esses nomes, né, UX, CX, que estão na moda assim, isso não aparece à toa. É verdade, com certeza. Muito bem. Papo gostoso. Nossa Senhora. Papo gostoso. A gente teve aqui de tudo: empreendedorismo, inovação, tecnologia. Eu só não fiz uma pergunta pra ele lá atrás, que a gente engatilhou em várias outras coisas, mas eu queria fiquei curiosa de como você se tornou influencer nessa história toda aí do mercado de energia, pra fechar aqui o papo, vai. Assim, Marina, o que eu acho super importante, isso foi meio que da minha vida, eu sempre eu tentei ver o caminho de uma determinada forma diferente, sob um prisma diferente. E é super engraçado, a gente tava falando do Japão, né? E é uma relação que meu pai era super duro, né? Lá atrás, comigo, com meus irmãos também, mas comigo também. E japonês, complicado, samurai, aquela coisa, né? Foi criado debaixo, meu avô foi criado debaixo de um regime de samurai. Então, assim, você imagina o que era isso. Mas aí depois ele começava a falar assim: não, mas você não dá pra você ser assim, não dá pra você ser assim. E eu, assim, eu era um excelente aluno sempre fui, mas só que eu era sistematicamente, em termos de comportamento, a professora tinha que dar alguma atividade pra mim, e ela falava com a minha mãe, ela falou assim: menino é muito serelepe aí, ele acaba os exercícios dele e já quer conversar com o pessoal do lado. E aí minha mãe falava assim: ocupa o menino com alguma coisa, dá alguma coisa pra ele ensinar, pra ele conversar com o pessoal a respeito.
que ele vai colaborar com o pessoal, mas aí você tira o foco dele ficar falando sobre futebol, sobre querer jogar futebol, brincar de pique, etc. Ele vai ensinar, mas ele tá se ocupando. Então, e assim, a minha vida foi um pouco de desafio no sentido disso, de assim, como é que eu posso aproveitar a vida, usufruir da vida, sem ser um cara que fica o tempo inteiro só pensando, né, sabe, aquele super workaholic de 27 horas por dia, não, acho que tem como conciliar. E como é que a gente faz isso? Pensando. Como é que eu penso? Como é que eu invento? Como é que eu tenho essa criatividade? Então, acho que é esse caminho aí que eu tenho trilhado, e aí acho que talvez a história da influência passe a ser um olhar diferente sobre o mercado de energia, ou sobre a inovação, ou como entender a energia com inovação. Acho que essa é a ideia. E é o grande desafio dos CEOs hoje no mercado, é fazer essa conexão. Essa conexão. Do modelo que já estava colocado no mercado para o modelo novo, né, de negócio. Sim, né? sim, exatamente. Encaixar todas as gerações dentro da empresa. Né? Esse é o grande desafio do CEO, e me surpreendi com o papo hoje, porque eu esperava um CEO mais tradicional e ver um CEO super moderno, um CEO cabeça aberta, né? Me surpreendeu demais. Os termos super da moda, assim, né? Fiquei bastante contente com o papo, porque me surpreendeu. Então, maravilha, de fato, é isso. Maravilha. A gente quer te agradecer, Mikio. Foi um papo maravilhoso. Com certeza, a gente passou aqui conteúdo de muito valor sobre o mercado de energia. Você trouxe uma visão. Não tinha como não falar desse papo de uma maneira tão agradável. Foi realmente prazerosa e com total sinergia com o trabalho que a gente vem executando. E a gente, né, deixa a mensagem aqui cada vez mais que o que a gente mais quer aqui é que a gente tenha um futuro sustentável, né? Acredito que vocês também estão olhando para isso de uma forma onde a gente consiga passar uma mensagem e a gente tenha pessoas com mais qualidade de vida e bem-estar, que é o que a gente também busca aqui no Pode Eletrificar, passar sobre empreendedorismo, inovação, tecnologia e educação. Acredito que a gente tenha passado hoje por todos os pontos, Marcos. Acho que fomos aqui no cheque total. Foi sim. Show de bola. Eu quero agradecer também, agradecer reciprocamente a vocês aqui. Para mim o papo foi show de bola também, agradeço. E é importante isso, porque uma coisa que está na minha cabeça, e desde moleque, é isso. Como é que a gente consegue impactar, fazer com que o país, né, seja melhor? Como é que a gente consegue evoluir como sociedade? E essa viagem que eu acabei de fazer trouxe um bocado de coisa para mim. Falei, nossa, que coisa absurda, esse é o estado da arte de uma civilizatório. Como que a gente consegue fazer uma conversão para o país assim, que nós coletivamente, a gente consiga consigamos ser mais felizes, mas assim também mais produtivos também. Isso é importante. É isso aí. Teve bastante mensagem importante. Quem assistiu, né? Pega o caderno e assiste novamente e anota. E anota, porque vai fazer bastante uso dos insights que foram colocados aqui, várias lições de gestão, principalmente. Acho que quem estava atento, ouvindo, conseguiu observar bem os detalhes de gestão, porque teve muita coisa sobre gestão aqui que ele colocou, né? Então é isso aí, Marina. Com certeza vai dar Google aí no Grupo Safira, sem dúvida nenhuma. Obrigado. Obrigada, Mikio. Obrigado. Marcos, muito obrigada por mais Marina. uma parceria aqui, por mais um bate-papo. A gente agradece vocês que estão aqui com a gente durante esse papo todo e deixamos aqui o nosso canal aberto para que vocês possam passar mensagens pra gente, possam nos dar feedback, deixar temas, né, Marcos? A gente pede aqui Marina, sempre pra... Vamos aproveitar que tá com o CEO aqui. Só entre a gente aqui. Ninguém tá assistindo a gente. Tá. Podia patrocinar a gente, né? Grupo Safira. Não vou deixar passar. Verdade, Grupo Safira. Hoje eu tô focado muito no operacional, mas a minha raiz é comercial, né? Então, assim, daqui a pouco, né? Vamos, né, fazer um contatinho lá, verdade, né? Pra colocar. Vamos chancelar a marca aqui, ó. A câmera pegando aqui, a pessoa... Safira aqui, Grupo Safira aqui, poxa, vamos aqui. Safira Energia. Safira Energia. A gente sempre vai falar de Safira Energia aqui, né? Falar da cultura. Então, assim, é nada, viu? É dinheiro de nada pra vocês lá, tá? Vocês gastam com coffee break esse dinheiro aí. Isso aí. Certo, Marina? Foi combinado, mas tá tudo certo, entendeu? Mas é verdade, gente. Para também quem queira estar aqui com a gente como marca e tem sinergia, também estamos abertos a isso, né, Marcos? É um canal aqui que a gente tá... Patrocina a gente. Patrocina aqui a gente, que vai ser sempre bem visto e é o que mais a gente quer, gente com propósito, que é muito importante também. Então deixa aqui o seu comentário, deixa aqui temáticas, o que você tem achado do nosso podcast e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.